Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse programa tem um patrocínio da Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Aliás, o nosso estúdio está exatamente na Dental Clínica. E hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso. Antes disso, eu quero falar um pouco, mandar um abraço para todas as rádios que compõem o pool de rádios que levam esse programa aos nossos ouvintes. Nós temos uma rádio em Alto do Rodrigues, outra em Itajá, outra em Campo Grande, outra em Angicos e duas rádios em Natal. E é uma honra que vocês possam, nesse momento, estar nos ouvindo. Nós pedimos licença para entrar na sua casa e falar um pouco com vocês. Hoje, nós escolhemos um tema que é muito comum na odontologia. É a questão de você perder dentes, ser um desdentado. Como é que funciona isso? Como é que funciona você não ter um somente dente, porque por algum motivo aquele dente, sei lá, doeu bastante e você precisou remover, ou porque ele quebrou de cima a baixo, ou porque você perdeu todos os dentes. Algumas pessoas com um pouco mais de idade costumam nos relatar que normalmente a odontologia no passado, e eu sei um pouco disso, porque eu sou formado há 33 anos, e no passado as pessoas procuravam muito dentista para remover dentes. Sempre se imaginou que a ideia de retirar dentes poderia-se, com uma simples prótese, repor toda aquela estrutura de mastigação. Depois que as pessoas perdem os seus dentes, que elas colocam as próteses removíveis, as famosas dentaduras, ou como se diz na nossa região, aquela chapa, não é? Eles têm uma tendência muito forte de o semblante cai, como se dizia na Bíblia, né? As pessoas ficam um pouco mais entristecidas, porque elas percebem que nem de longe a coisa funciona como deveria funcionar. A força de mastigação não é a mesma, você não tem mais aquele prazer de morder, porque a força de mastigação se diminui drasticamente. E também a questão do próprio sorriso. Imagina que você perde alguns dentes e de repente você tem uma prótese que repõe alguns dentes, sendo alguns naturais e outros artificiais. E além da prótese poder em algum momento lhe fazer um pouquinho de vergonha, como se ela quisesse largar da boca, sair da boca, ela também tem uma certa diferença em relação aos teus dentes. E quando você sorri, as pessoas vão perceber que está usando uma prótese, né? E muitas vezes as pessoas começam a ter hábitos diferentes, como por exemplo, colocar a mão na boca quando vai sorrir ou falar, com vergonha mesmo, né? Do que aconteceu na sua boca. E vai morder. Aí não tem mais aquela coisa de pegar um pedaço de carne, ou uma rapadura, ou coisas mais duras e simplesmente triturá-las. Elas precisam agora cortar, fatiar, deixar tudo muito pequenininho para facilitar a vida na boca. E aí eles começam a mastigar somente aquelas coisas que são muito pequenininhas. E muitas vezes engole tudo sem estar mastigando adequadamente. E aí vai gerando gastrite, vai gerando gases, vai gerando tantos outros problemas pelo fato de que você está engolindo, digamos assim, comendo os alimentos de uma forma errada, de uma forma não muito prática. Então hoje nós decidimos falar um pouco sobre o que fazer para ter qualidade. Pessoal, a primeira coisa que vocês precisam entender é que não existe prótese que seja semelhante a um dente sadio. Um dente sadio numa gengiva sadia, num osso sadio, não tem preço. Não tem implante que vá funcionar tão bem quanto um osso. Ele pode ter a mesma força de mastigação, ele pode ter a mesma situação de prazer, de não ter que ficar tirando prótese e tudo mais, mas nunca vai ser a mesma coisa do dente, um dente natural, o dente que Deus nos fez, nos projetou e fez com que o nosso cérebro, através dos nossos genes, fabricasse, né, e colocasse aquilo na nossa boca. Então, a primeira dica é: não perca seus dentes, trate seus dentes, salve seus dentes. Isso é uma coisa básica, né? Os dentes, eles são... nós avançamos muito na odontologia, demais, muito mesmo. Porém,
ainda estamos muito distante de chegar numa situação ideal, que seria de conseguir fazer com que o próprio dente ou uma outra dentição natural venha a acontecer. Isso, infelizmente, ainda não é possível. Então, quando nós perdemos dentes, nós não perdemos somente o dente. Nós perdemos também osso que segura o dente ao redor. Nós perdemos, inclusive, gengiva, aquela parte esbranquiçada da mucosa. A mucosa é avermelhada e a gengiva é uma parte esbranquiçada que fica ao redor do dente. Tudo isso vai ser perdido. Não tem para onde correr. Você perdeu o dente, você vai perder osso, vai perder gengiva. Quanto? Bom, isso vai depender muito do tempo, da quantidade de dentes que você perdeu. Perdeu o dente, imediatamente colocou um implante, por exemplo, não vai perder muito, mas perde. Perde pouco, mas perde. Perdeu um dente, deixou de lado, vai perder mais ainda. Perdeu um dente, botou uma prótese removível que fica forçando aquela mucosa, vai afundar mais ainda. E não tem mistério. Não é assim, eu vou simplesmente colocar algo e vai ficar exatamente como era antes na minha boca. Não é desse jeito. Hoje nós temos técnicas e mais técnicas. Graças a Deus eu posso dizer com toda a honra que aqui em Açu, na Dental Clínica Açu, nós temos todas as técnicas disponíveis de enxertia de osso, para quando falta osso, mas lembrando que a gente enxerta o suficiente para colocar um implante, mas não enxerta o suficiente para ficar exatamente como era o osso antes, quando você perdeu o dente. Então o dano que se faz na perda do dente, na perda óssea, consequentemente, é praticamente irreparável. Então, quais são as possibilidades que nós temos para repor os espaços perdidos? Então, você perdeu um ou mais dentes, ou perdeu até todos. Como é que eu vou fazer para repor isso? Vamos lá, vamos começar das formas mais simples. Existem basicamente hoje 4 tipos. Na verdade, existem até mais se a gente subdividir esses tipos, mas são basicamente 4 tipos. Uma prótese removível provisória, que é toda feita em resina, que é aquele material rosa, aquele materialzinho rosa ou transparente com os dentes, que alguns chamam vulgarmente de perereca, porque ela pula, porque ela na verdade não é aquela coisa mais fantástica do mundo, e ela é feita para ser provisória. Então imagina que você precisa comparecer a um casamento do seu primo, ou você precisa dar uma entrevista aqui comigo no podcast, por exemplo, e você precisa, antes disso, tirar alguns dentes. Como é que você vai aparecer sem dentes? Aí a gente faz algo provisório que coloca no lugar para que você possa ficar sorrindo. Ela não vai ficar super presa, não vai lhe dar uma força de mastigação excelente, porém você vai poder sorrir para as pessoas. E, em alguns casos, usando um adesivo daquelas pastinhas que se vendem em farmácias para poder grudar essa prótese no lugar. Essa prótese é muito boa? Não, mas é uma das mais usadas hoje no Brasil. Ela só causa prejuízo, com exceção desse detalhe dessa estética imediata, porque ela afunda mais ainda a mucosa, a gengiva e o osso que tem lá, consequentemente. Então, assim, no final das contas, quando você tem uma prótese como essa, você sabe que você vai ter um prejuízo cada vez maior. E esse prejuízo não é nada legal, é praticamente irreparável. Então você que está me ouvindo, que usa uma prótese como essas, porque você foi ficando, era para ser só provisória, mas você foi ficando, ela já está há anos na sua boca, tenha curiosidade, vai no espelho, tira a tua prótese e verifica como é que está a sua gengiva. Você vai ver que ela está muito mais funda, consequentemente o osso também está muito mais fundo. E aí, como é que vai fazer quando no dia que você quiser repor essa mastigação de uma forma eficiente? Vai ser bem mais difícil. Então essa é a primeira prótese, realmente não recomendo, até faço, mas para situações específicas de prótese imediata. O paciente perdeu os dentes, precisa ir algum compromisso naquele dia ou nos dias seguintes, e a gente faz de uma forma imediata, mas sabendo que alguns dias depois ou semanas depois, aquilo deverá ser trocado. Segundo tipo, seria uma prótese ainda removível, mas com uma armação de metal, que suporta em cima dos dentes. E essa prótese seria uma prótese vulgarmente chamada de prótese de grampo, né? Uma prótese com uma armação metálica que prende nos dentes.
Ok, já melhora um pouco mais, porque a gente já começa a desenvolver a força em cima dos dentes e não somente em cima da gengiva. Mas afunda? Também afunda a gengiva, também afunda osso. E só repõe aí alguma coisa, alguns livros falam de 25%, outros 35% de força de mastigação, é muito pouco. É um terço, basicamente, no máximo, um quarto a um terço do que você tinha de verdade, da força que você tinha no passado. Dentro das próteses removíveis ainda, não podíamos esquecer da famosa dentadura, que é uma prótese total, que é quando você perde todos os dentes e a prótese ela não tem mais onde prender, não tem mais dentes para se segurar. E ela fica presa, basicamente, numa coisa que a gente chama de retenção e estabilidade. Se tiver um pouco do rebordo, que é a estrutura de gengiva, bem, se não, ela vai ficar feito pela obra e graça do Espírito Santo, porque outra coisa não vai segurar mais, né? Ela tende a ficar caindo e o resultado é que as pessoas passam mesmo até vergonha de vez em quando. Bom, agora chegamos nas próteses fixas. Nós falamos um pouco sobre as próteses removíveis provisórias, as próteses totais e as próteses com grampo. Agora vamos para próteses fixas. A prótese fixa sobre dente, também chamada de ponte fixa, é quando eu tenho um dente faltante, por exemplo, eu tenho uns espaços nas laterais e nesse espaço nas laterais a gente vai desgastar os dentes vizinhos para pôr uma estrutura que vai ser fixada, colada nos dentes vizinhos. Fizemos muito isso, muito demais nos últimos anos. Na verdade, lá 33 anos atrás, quando eu me formei, eu fazia pelo menos 50 elementos de ponte fixa todo mês. Então era a coqueluche do momento, né? Era o que todo mundo queria fazer, era o que havia de chique. Os implantes não tinham chegado ainda. E o resultado é que a coisa funcionava mais ou menos bem. Ela já permitia que as pessoas ficassem com um pouco mais de firmeza, com a estrutura bem mais interessante, colocando uma força de mastigação de pelo menos 70%, não é? No próximo módulo nós falaremos um pouco mais sobre o mais chique, digamos assim, o mais interessante, que seriam os implantes, tá bom? Até daqui a pouquinho. Quando você pensa em ir ao dentista, lembra de agulhas, de anestesia, daquele motorzinho? Esqueça tudo isso, porque a Dental Clínica do Dr. Giovanni trouxe para a Sul a revolução da odontologia mundial. Laser Light Touch. Remoção de cáries, restaurações, cirurgia do sorriso gengival e diversos outros procedimentos sem anestesia, sem bisturi, sem motorzinho e sem dor. Além disso, com o revolucionário Laser Light Touch, é possível realizar tratamento anti-ronco e dessensibilização dos dentes. Venha nos visitar e descubra os benefícios do Laser Light Touch exclusivamente na Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas, em Açu e Natal. 99981-6640. Estamos apresentando Papo Saudável, uma conversa onde saúde é levada a sério. Oferecimento Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Olá pessoal, voltamos com o programa Papo Saudável e aqui agora falando sobre o segundo módulo do que a gente começou, sobre os desdentados, as pessoas que perderam de alguma forma um dente, 2 ou 10 ou todos os dentes da boca. E falamos um pouco sobre, basicamente, uma prótese removível provisória, que não tem tanta força de mastigação, aliás, praticamente nenhuma, que seria só para ficar alguns dias, mas que infelizmente na nossa população as pessoas vão ficando, e aquilo vai afundando o osso e gengiva. Falamos também sobre próteses com grampo, quando você tem uma estrutura que pode suportar sobre os dentes. E isso daí já ajuda um pouco mais, já dá um pouquinho mais de força de mastigação. Falamos também sobre a dentadura ou prótese total, que é aquela quando você perde todos os dentes, principalmente quando é uma dentadura inferior, na parte de baixo da mandíbula. A gente tem uma tendência muito forte de que essa prótese ela fique solta, que ela não prenda. Então a pessoa está falando e a prótese está se movimentando. Vocês provavelmente já viram pessoas assim, ou talvez alguém que está me ouvindo seja uma pessoa assim. Então nós falamos um pouco sobre as próteses fixas. Quando você tem dentes, por exemplo, a gente pode fazer uma ponte fixa sobre dentes. Então tem um dente faltando, a gente vai lá, pega um daqueles dentes vizinhos, os 2 dentes vizinhos, desgasta e faz uma estrutura que fica preso, que fica fixo e que não tira mais da boca. Isso me permite ter uma força maior de mastigação, já funciona um bocadinho melhor,
porém tenho muitas limitações. Limitações de limpeza, eu não vou conseguir passar o fio dental normal, tenho que para o resto da vida passar um fio dental que ele entra entre a ponte e a gengiva, ou seja, eu vou ter um pouco mais de trabalho, além da necessidade que eu tive de desgastar, de destruir o esmalte dos 2 dentes vizinhos, aquele dente que foi perdido. Então tem suas desvantagens relativamente grandes. A forma mais... Eu não gosto muito da palavra perfeito, mas a forma mais interessante de se repor dentes hoje em dia, isso surgiu há uns 28 anos mais ou menos no Brasil, nós fazemos isso em Açu há 25 anos, são os implantes dentários, que nós já colocamos, graças a Deus, mais de 12 mil implantes ao longo da nossa vida. E olha que coisa interessante, os implantes, eles são os que mais se aproximam, se assemelham às raízes dos dentes. O implante é uma raiz artificial de titânio. Hoje já também existe implante de zircônia, mas ainda são mais frágeis, não suportam ainda uma carga de mastigação adequada. Os implantes de titânio, esse metal que é extremamente resistente, nos permite ter uma sensação de que é uma raiz, na verdade, mais do que uma sensação. O esforço que é aplicado sobre ele suporta a carga de mastigação. Então, quando eu coloco uma raiz titânica, é um parafuso, na verdade, dentro do osso, ele vai poder suportar uma carga de mastigação. Quando eu fizer uma coroa, a coroa é a parte de fora, é essa parte que você vê e que você morde. Então o implante, ele é uma raiz e a coroa é a parte de fora, como no nosso dente. O nosso dente é como uma árvore. Nós temos o tronco e a parte de fora da árvore, e nós temos também a raiz que fica dentro da terra. O nosso dente também tem uma raiz e tem a parte de fora que a gente chama de coroa. O implante funciona do mesmo jeito. Quando nós colocamos implantes, nós temos algumas possibilidades. Não é uma possibilidade somente de fazer um dente, entre aspas, não é só fazer uma raiz com uma coroa, isso também é possível. Imagina que a pessoa por acaso tem todos os 32 dentes, sofreu um acidente e um dente foi perdido, quebrado, sei lá, e precisou ser removido. A gente pode colocar somente um implante para repor aquele dente específico? Sim, pode e deve, porque não existe nada mais tão interessante quanto isso para repor espaços, né? E as pessoas que estão me ouvindo, isso é muito comum no Brasil, que já perderam dentes, principalmente dentes lá atrás, que dizem, não, são dentes que não aparecem muito, eu vou deixar assim mesmo. Ficam com uma brecha e aí as pessoas começam a ficar, de alguma forma, movimentando a mandíbula para tentar achar uma mordida mais eficiente e infelizmente isso nunca vai ser tão preciso assim. E aí você pode começar a desenvolver dores na articulação temporomandibular, vocês podem começar a desenvolver, inclusive, uma mastigação deficiente, porque você não vai conseguir amassar os dentes, triturar os dentes como deveria. E o resultado é que os dentes começam a sair de posição, uns começam a deitar, outros começam a descer mais do que deveriam, e os dentes começam a se desorganizar, muitas vezes abrindo brechas entre os dentes da frente, fazendo com que o sorriso fique mais deficiente, tudo por conta da falta de um único dente lá atrás, né? Então os nossos dentes eles se mexem. Para evitar essas coisas todas, o ideal é que, se você perder um dente, o mais rápido possível tente em repor aquele dente. E o implante é a saída mais interessante de todas. Quando a gente coloca uma raiz, você colocou uma raiz lá dentro do osso e vem fazer uma coroa, nós podemos repor até 100% da força de mastigação. É algo simplesmente fantástico. É repor algo que no passado nem se pensava, nem se sonhava com isso. E hoje é possível. Ah, mas eu não perdi somente um dente, eu perdi todos os dentes. E agora? Bom, em alguns casos mais raros, as pessoas perderam todos os dentes e o osso que foi perdido foi praticamente nada. Elas têm um osso simplesmente maravilhoso lá. E aí, nesses casos, é possível colocar um implante para cada dente e para cada dente perdido, e você ficar podendo passar o fio dental normal. Essa é a situação mais perfeita de um desdentado que volta a ter sua força de mastigação em 100% e volta a ter um sorriso legal junto
com uma limpeza adequada sem grandes complicações. Porém, o mais comum é que quando você perde todos os dentes, o osso ele afunda um pouco, como diz o matuto, ele murcha, né? E quando isso acontece, a gente perde gengiva e osso, como nós já falamos no primeiro módulo. E essa perda vai fazer com que nós tenhamos que produzir alguma coisa para repor também a gengiva que foi perdida, ou seja, fazer uma gengiva artificial. E por isso nós começamos a entrar numa estrutura como de ponte fixa, que a gente chama de protocolo, onde a gente coloca alguns implantes, faz uma estrutura que vai ser parafusada nesses implantes e a força de mastigação fica fantástica e a estética também. Porém, eu tenho uma só ressalva. Alguns vão se lembrar de quando falamos sobre a ponte fixa, que a ponte fixa dificultava um pouco a limpeza, né? Mas do ponto de vista de mastigação, 100%. Do ponto de vista de sorriso, fantástico, né? Ainda tem um outro tipo de estrutura sobre implantes que eu gostaria de falar. Esse tem sido o mais comum, o que as pessoas mais têm procurado, talvez pela sua acessibilidade do ponto de vista financeiro. É algo muito fácil de se fazer, muito simples de se fazer, e também muito acessível do ponto de vista financeiro, fácil de se pagar mesmo, né? Então, assim, uma pessoa, por exemplo, que usa uma prótese total inferior, sabe que ela fica folgada na boca, que ela não é interessante. Então a gente vai lá e coloca somente dois implantes, e em cima desses implantes a gente faz uma barrinha. A gente chama de barra clip, é uma estrutura como um metal, mais ou menos da grossura de um macarrãozinho, desses que a gente come todos os dias. Ele fica preso na estrutura dos implantes e sobre isso a gente vem fazer uma estrutura que vai se encaixar nessa barra. Então a prótese que fica encaixada nessa barra. E isso é fantástico porque a prótese não fica mais caindo, ela fica com segurança na boca, permitindo que a gente possa sorrir, que nós possamos conversar de uma forma despreocupada, sem pensar em passar vergonha, né? Você está sorrindo ou falando e a prótese está largando. Tem até aquele videozinho engraçado que tem na internet, engraçado para nós aqui, né? Que uma pessoa está pulando de paraquedas e de repente está sendo filmada e quando abre a boca a prótese voa e tal. Então se torna engraçado para quem está vendo do outro lado. Não é nada engraçado, não é nada interessante para quem está passando por isso. Então você que está me ouvindo, que sabe que, por exemplo, tua prótese em algum momento te faz passar vergonha, saiba que existe solução para isso. Se não é uma solução mais complexa, mais demorada e também, por que não dizer, um pouco mais cara, como fazer uma estrutura fixa, mas que também é muito extravagantemente melhor, fantástica, maravilhosa, com 100% da força de mastigação, existem também soluções mais simples de se colocar somente dois implantes que segurarão uma barra e que permitirão que sua prótese fique muito mais confortável. Temos feito muito disso, sabe, pessoal? Muitas próteses sobre implante com barra e as pessoas têm ficado muito felizes. E outra coisa mais interessante, imagina que você, naquele instante, não estava com a sua saúde financeira tão boa e você só tinha condições de colocar dois implantes. Botou dois implantes e a gente fez uma barra e você está feliz da vida com sua prótese. Só que um dia você decide ousar mais, eu quero mais do que isso. Então eu vou agora fazer uma estrutura fixa, é possível? Totalmente possível. Numa situação como essa, eu posso pegar aqueles dois implantes que já foram colocados, colocar mais 3, por exemplo, ficando com 5 implantes na arcada inferior e fazer uma estrutura de protocolo, uma estrutura fixa que não tira mais, como a gente já falou, e que aumenta para 100% a força de mastigação. Lembrando que toda essa parte de força de mastigação, de protocolo, ela funciona bem sobre um determinado número de implantes. Hoje em dia, alguns falam em 4 implantes para repor o protocolo na boca toda. Acho que é um pouco de forçação de barra. Muita gente tem perdido implantes e tem se sentido muito ruim por causa disso. Pessoal, espero ter sido bastante claro para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, porque nosso tempo está acabando. Aqui a coisa passa rapidinho quando a gente está falando um pouco sobre coisas interessantes, não é? E aí, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, entrem em contato com o nosso WhatsApp, é o 999816640, 999816640. Vocês vão falar com o Késio Franciele
e elas vão poder levar até a dúvida que vocês têm até mim para que possa retirá-las, tá bom? Um forte abraço e até o próximo programa. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.